Livro é fundamental. Quem não lê, com certeza, não traduz a vida de maneira correta. PodVirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o PodVirts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou a Camila Busnello e neste episódio a gente tem dois convidados. O vovô Mário Sérgio e o neto Matheus, de 10 anos. Vocês estão juntos hoje, é bom a gente falar aqui para quem assiste a gente pelo YouTube, né? Porque o vovô já foi vacinado e os dois usam máscaras e respeitam as regras de distanciamento social, de não encontrar outras pessoas além da família. Então, é só para explicar por que vocês estão juntos e usando máscaras, porque normalmente nossos entrevistados, como eles são sozinhos, eles não usam máscaras. Os dois se encontravam todas as tardes para uma boa sessão de roda de histórias, mas aí veio a pandemia e os encontros foram interrompidos. Agora, as histórias, nem pensar, elas continuaram e o que era falado passou a ser escrito numa intensa troca de bilhetes. Esses bilhetes acabam de se transformar num livro. Então, a nossa conversa é com os autores do recém-lançado Tudo Acaba em 10. Primeiro, o Matheus, que é o autor. Seja bem-vindo, Matheus. E o Mário Sérgio, que é o coautor, né? Apesar de ser o vovô aí da história. Olha só, esse aqui é o livro, para quem está assistindo a gente aqui. Sejam bem-vindos ao PodVirts. Obrigado. Obrigada. A gente está muito contente por essa oportunidade de dar a entrevista e contar uma coisa que nos é muito cara. No meio de uma carência, a gente deu um salto de qualidade e fez um livro. Então, para nós, isso foi muito, além de ser instrutivo, foi muito afetivo. Imagino, né? Acho que é mais do que o livro que vai ficar aí, né, para contar essa história. Vocês vão levar essa vivência, principalmente o Matheus, né, Matheus? Vai levar para sempre na sua memória essa troca de imaginação com seu avô, troca de bilhetes com seu avô, essa vivência também na pandemia, de ficar afastado. Você é bem grudado no seu avô, né, pelo que eu fiquei sabendo. Muito. E quando a gente pensou em criar esse livro, a gente ficou mais ainda. Começaram a se falar mais e mais, né? Trabalho é trabalho, né, Matheus? Mesmo fazendo por chamada de vídeo, sim. E aí, me conta, por que esse livro acaba com esse título, né? Tudo acaba em 10. Porque o Garganta, como ele é o nosso personagem principal, que é esse aqui, ele sempre tem um objetivo, que é o objetivo de chegar em 10. Para ele, tudo tem o objetivo de chegar no 10. Tipo, ele tem 10 amigos, ele tem 10 brinquedos, o número da casa dele é 10. Nunca tirou um 10 nas provas, mas um dia vai tirar. E foi mais ou menos assim que surgiu. E por que 10? Eu sei que você tem 10 anos, né? Será que tem a ver, Mário Sérgio, com a idade dele? Ou porque ele se cobre, ele quer tirar um 10? O Garganta tem a ver com o Matheus? Esse personagem, ele nasceu mais ou menos aos 3 anos atrás. Fruto da historinha de 3. Ou seja, quando ele tinha 4 a 5 anos, logo depois do almoço, eu e a avó dele chamávamos ele para a cama, porque ele ficava muito agitado, e criamos a historinha de 3. Eu começava, ele continuava, a avó dele também, e voltava nesse sentido. Então, o Garganta, um dos personagens, talvez o principal pelas histórias fantásticas, ele já estava com essa, tudo terminava em 10.
mesmo os problemas da escolinha que o Mateus criou, com problemas malucos, ele sempre fazia questão de terminar a conta nesse número, porque dava um dado fantástico, como se o Pelé, o Messi, todos tinham essa característica de uma certa perfeição, mas aí é a perfeição da ludicidade. Me conta como vocês conseguiram idealizar tantos personagens e dar vida a cada um deles e traçar o perfil, né? E aí você que, pelo que eu entendi, o Mateus, ele criou tudo, né? Foi tudo fruto da imaginação dele e você criou um fio de narrativa para o livro. Eu sou professor, né? E eu sempre achei que a principal forma de aprendizagem é a imaginação. Não é a inteligência racional, é a inteligência emotiva. Então, dos 4 aos 5 anos, a gente criava isso com ele. Quando, de repente, eu percebi que se eu jogava um desafio, ele ia 1, 2, 3, 4, ele ia embora no desafio. Então, evidentemente que foram surgindo coisas muito bonitas antes da pandemia, quando a minha mulher dizia: as histórias de vocês dois são muito boas. O Mateus dava a roupa da pessoa, dava os gestos da pessoa, todas as historinhas, entrar debaixo da terra, ir para as nuvens, peidar colorido, tudo era ele que fazia. Isso é só na imaginação, né? Na imaginação. Então, eu nada mais fiz do que estimular a fantasia dele. O meu lado pedagógico funcionou, mas volto a falar para você. Eu acho que a criança, ela tem uma ludicidade muito maior do que a gente, que já está compartimentado, já está blindado, já está sem muita criatividade, em virtude das condições sociais que a gente vive. Então, o meu trabalho aí foi jogar cascas de banana para ver, e ele ficava não somente na nossa cama contando, mas dramatizando. Então, a minha mulher dizia: olha, tem que pôr no papel. Mas confesso que no primeiro instante, eu não estava pensando, era uma relação afetiva. Nada. Quando deu a pandemia, deu a carência. Então, deu a carência, conclusão, eu digitalizava, mandava para ele através do pai, ele com aquela letrinha dele, bem de criança, que está aqui, a letrinha dele bem marcada de criança, porque ao final do livro tem um making of. Ele continuava. E, conclusão, tinha um livro, mandamos para uma editora, a editora adorou a historinha, nós não esperávamos isso, deu um ilustrador nota 10, o Pedro Caraça, e como não bastasse isso, falou para fazer o making-off. Lógico que eu que fiz o making-off com uma estrutura mais racional. Como se não bastasse isso, o livro é bilíngue. Que máximo. Agora, você tocou num ponto interessante, né? Às vezes o pai e a mãe, eles não conseguem muito incentivar a criança ou... às vezes não tem tempo para vivenciar isso com uma criança, né? E deixar a criatividade dela aumentar e ela expandir da forma que ela poderia. Agora, você como avô, né, participativo, você incentivou, de repente, um dom do Mateus. E aí está o resultado, o livro. Só queria dizer que isso é importante, porque às vezes a gente, escutando essa entrevista, pode falar: poxa, eu não estou deixando de ver ali alguma coisa que meu filho tem me mostrado e eu posso incentivar e não estou enxergando. Então, para os pais, mães, avós e avós, para que isso esteja no dia a dia, porque a gente pode ter bom resultado com isso, né? O incentivo à criança sempre é bom. Ô, Mateus, agora, diante do que o seu avô falou,
Quando eles pararam por causa do coronavírus, você ficou muito triste? Sentiu muito falta de tudo isso? Sim, tipo, a convivência eu senti falta, escola eu senti falta, tudo que a gente tinha lá no passado agora não tá quase tendo mais. E eu fico muito triste também de não ter isso tudo que eu tava tendo. Sei, aí vocês começaram a fazer videochamada. Quem teve a ideia dos bilhetes? Fui eu, mas confesso para você que foi para estimular nós dois. Nós não estávamos, imagine se uma editora poderia aceitar isto. Nós não estávamos pensando isso. Foi para estimular ele e ele também para estimular. Aonde eu entrei, Camila, foi no gancho. Nada mais do que o gancho. Porque o dado fantástico dos monstros que aparecem, e um detalhe, além da diversidade, ele colocou o rio Tietê no meio. Porque o rio Tietê fica perto daqui, a nascente do rio Tietê. Então tem um dado ecológico que ele já estava vivendo também. Ele puxou a diversidade dos amiguinhos dele, porque disse ele para mim, Matheus, como é que você bolou o Nerção? O Nerção é aquele que gosta de dar porrada, é aquele bruto, aquele que tudo pensando nos meus amigos. Gozaram que as cartas que ele me mandava com os diálogos. Ele me mandava, por exemplo, a professora que tem aqui bem no meio, não é? A professora Rebeca, que tem bem aqui no meio, não é? Ele queria que a roupa dela tivesse sapinho. Eu não sei de onde que ele tirou isso. A roupa dela fosse diversos de sapinhos. Então, eu achava os textos do Matheus cheios de características. Talvez a principal dela, e você explica, Matheus, foi esse índiozinho com o colar. O índiozinho com o colar, que ele deu uma sacada genial. Fala do colar que você me disse. O colar que ele tem, ele é mágico, que faz as pessoas mostrarem para ele, mesmo não falando, ele só olhando nos olhos das pessoas e sentindo e sabendo o que elas estão sentindo. Muito legal isso, porque a gente percebe pela entrevista que é uma coisa complementar, né? Ele tem uma ideia e você entende o que ele está dizendo e assim o personagem vai formando a personalidade ou o que ele tem, digamos assim, né? Entre aspas, de poder mágico, né? Como esse índiozinho que consegue perceber o que o outro está sentindo, que nada mais é do que empatia, que falta muito nos tempos de hoje. É engraçado a gente... Uma coisa que a gente sempre fala aqui no Podvirts, né? Que falta empatia com as pessoas. Então, quando você encontra, isso é muito legal e ainda mais traduzido num personagem de um livro. Agora, quando vocês começam esse processo de criação juntos, vocês sabem como a história vai acabar? Ou é uma coisa que vai se construindo? Acho que é uma coisa que vai se construindo, porque a gente ainda não acabou com o livro. O livro não vai ser só uma parte. Porque ele foi muito pequenininho. Ele só tem 3 capítulos. E eu acho que a gente vai planejar fazer mais coisas. Eu já estava até esses dias conversando com ele. Como a gente tem recebido propostas de animação, eu falei, Matheus, olha onde a coisa está indo, Matheus. A gente vai ter que continuar com as historinhas. E a historinha acabou na Covid. Olha só, então a gente vai ter muito para contar ainda, né? Eu acho que a coisa tem continuidade, né? Eu sou professor de comunicações e os meus alunos da faculdade já querem conversar com ele
para ver como é que ele bolou isso. Então, sei lá, eu estou me sentindo com 200 quilos de orgulho, né, Camila? Nossa, imagina, até eu tô com orgulho de vocês dois, mas principalmente do Matheus. Você falou que o livro é pequeno, assim, digamos que não é necessariamente pequeno, né? Porque quando a gente lê um livro infantil, normalmente ele é curto. Esse aqui tem uma densidade. Então, tem uma história muito legal que vale a pena. Quem ficou curioso pode comprar o livro, que chama Tudo Acaba em 10. Né, Matheus? Vamos fazer a propaganda aqui do seu livro. Ele tá vendendo na Amazon. Ah, então ótimo. Bom, a gente dá o serviço aqui no final da entrevista para quem quiser ir lá e comprar. Agora, vocês citaram o coronavírus, né? O que o livro traz do coronavírus, Matheus? E como você se sentiu? Qual é a lição que você tira desse período difícil que a gente está vivendo? E principalmente você como criança, né? Que não pode brincar como antes. Quer dizer, você teve uma válvula de escape que foi escrever um livro. Sim, e isso tudo chega, tipo, no isolamento, que a gente não pode mais se encontrar, não pode mais sair de casa. Não vai mais à escola, só de vez em quando. A última linha do livro é bem isso, porque é bem no comecinho a notícia do coronavírus e dizendo que eles não poderiam ir mais para a escola. E o Matheus escreveu do Garganta: sim, não gostei, ficar isolado, sozinho a gente tira nota 0. Junto é sempre 10. O livro acaba assim. Maravilhoso. Olha o spoiler, gente. Não, mas é legal. É bom, porque é sensacional esse raciocínio. Como as pessoas reagiram ao redor de vocês? Fala, Matheus. Mas felicidade. Mais orgulho. Muito orgulho. E acho que esse é a resposta. E aí vocês pretendem continuar escrevendo livros e histórias. O Matheus já falou que essa história continua, mas eu queria saber se o Matheus vai fazer isso sozinho ou se vocês vão continuar essa parceria. Vai continuar a parceria, sim. Eu acho que eu não consigo respirar o oxigênio, esse oxigênio, sem ele. Não consigo. Em termos de criatividade, ele está na minha frente. Em termos de vivência, em termos de raciocínio, eu estou na frente dele. Ou seja, é parceria. Se um desses elos quebrar, foi-se esse encanto que a gente está sentindo no momento de deserto, a gente criar um oásis. Mas aqui no Pode Virs a gente tem uma tradição de fazer sempre a mesma pergunta para os nossos entrevistados. E aí eu quero que o Matheus responda e depois o Mário Sérgio, tá? Se vocês fossem definir em uma palavra o futuro, qual seria essa palavra? Boa pergunta. Falou, Matheus. É uma pergunta que a gente precisa pensar mesmo, né? Acho que uma palavra para definir o futuro, eu acho que felicidade é uma boa palavra. É uma ótima palavra. E você, Mário Sérgio? É uma rima. Solidariedade. Boa, felicidade com solidariedade. E aí disso a gente pode pensar o quê? Por que felicidade e solidariedade? É bom a gente pensar no outro, a gente, usando até o personagem do índio, né? Pensar nos sentimentos dos outros, respeitar também, né? O próximo, respeitar seus amigos, a sua família. É tudo isso, Matheus, para você? Eu acho que sim, que a solidariedade, a gente ajuda todo mundo se ajuda e no fim a gente vive feliz. Para mim é o sentido da divisão.
sabe? Tem aquela frase, eu acho que é do Gonzaguinha, ninguém está sozinho, por mais que pense estar. Eu acho que, você veja, o Matheus está recebendo a influência dos pais, dos amigos, a minha, da avó, a sua com a entrevista. Então a gente é soma para dividir. Quando a gente pensa tão somente no eu tenho a impressão que o fracasso está no próximo passo, combinando novamente. Karine. Ótimo, escritor é assim, né? Acadêmico, já pensa na rima, já pensa em tudo. Mário Sérgio, muito obrigada pela entrevista. Matheus, obrigada, seja sempre bem-vindo. Espero te entrevistar muito nessa vida ainda, hein? Com todos os livros que você escrever, a gente vai estar aqui para ler, tá? Ok, obrigado. Obrigado também, Camila. Você foi muito simpática com a gente. Ai, vocês também. Parabéns, né? Por transformar uma brincadeira numa coisa tão legal de acompanhar, né? Obrigada pela entrevista e essa foi mais uma edição do Pode Virtus, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do Mário Sérgio e a do Matheus, avô e neto escritores. A gente já pode chamar vocês dois assim. Muito obrigada, até a semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.